Queridos, graça e paz, Deus abençoe a vida de vocês. Damos sequência a esta série sobre a Páscoa, vivendo esse momento de Páscoa. A Páscoa para o cristão tem um significado espetacular, é o início de todas as coisas. Nós já falamos sobre a sexta-feira de Páscoa, o dia de dor, falamos sobre o sábado, que foi o dia do silêncio, e nós vamos falar hoje sobre o domingo, que é o dia da vitória, a vitória na cruz. Você sabe que muitas pessoas estão vivendo a sexta-feira, um momento de dor. Algumas pessoas estão vivendo o momento do sábado, o momento do silêncio, o momento em que tudo parece estar morto e que não há mais chance de nada acontecer, não há mais esperança. Mas o domingo sempre chega, e o domingo chegou para nós. O domingo chega, o domingo vai chegar para você também. O poder da ressurreição. Ah, meu Deus, ele não está aqui, ele ressuscitou, está escrito lá em Mateus 28:6. O que a ressurreição para nós prova? Primeiro, que Jesus é o próprio Deus. Segundo, o maior de todos os inimigos e o último dos inimigos que ainda não havia sido vencido. A morte foi vencida. O pecado também foi vencido. Nós podemos ter a prova de que existe vida eterna e de que existe a possibilidade de uma nova vida hoje para mim e para você. O túmulo está vazio e isso muda absolutamente tudo. Vamos falar sobre as 4 verdades da ressurreição. Primeiro, a pedra. A pedra foi removida não para Jesus sair, mas para nós vermos. A ressurreição, para pensar sobre isso. Você tem um episódio depois da ressurreição de Cristo, em que Cristo adentra em um lugar fechado e as portas, o texto é bem claro em dizer que as portas estavam fechadas, que tudo estava fechado. Jesus poderia ter simplesmente passado pelas paredes ali, passado pelas pedras, sem precisar da necessidade da pedra ter sido removida, mas nós precisávamos enxergar isso. A ressurreição ela é a prova de que Deus transforma finais em recomeços. O cristianismo ele começa onde o túmulo termina. Aleluia! A morte não tem a última palavra. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55, diz assim: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? A morte, ela pensou que havia vencido, mas aí a vida se levantou. O mesmo poder que ressuscitou Jesus está disponível hoje para mim e para você. Lá em Romanos 8, versículo 11, diz assim: agora, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida ao corpo mortal de vocês por causa do Espírito dele que habita em vocês. O mesmo poder, esse mesmo poder está disponível para nós. Eu profetizo vida sobre a tua vida. Eu profetizo vida sobre cada situação na sua vida que morreu, o que você acreditou que estava morto e enterrado. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus. A ressurreição é a nossa esperança eterna. O cristianismo ele não termina no túmulo. O domingo sempre chega. Nada pode parar uma vida que Deus decidiu ressuscitar. A ressurreição em nós. Pensa o seguinte, a lagarta quando ela entra no casulo, ela vai entrando e ela vai se arrastando ali. Mas quando ela sai do casulo, ela já sai como uma borboleta, ela sai voando. Isso é uma analogia daquilo que nós vamos viver em Cristo, de cada um de nós iremos viver. A ressurreição é isso, Deus pega aquilo que estava morto. Deus pega aquele que estava se arrastando e ele faz viver de novo uma vida abundante. Eu quero dizer para você que Deus tem salvação para a tua vida. Eu quero dizer a você que é tempo de reconciliação. Eu quero dizer para você que é tempo de viver uma nova vida. Deus te chama para viver. Bem-vindo ao novo, a vida para a sua vida, a vida abundante em Cristo para você. É tempo de recomeço. E é tempo de esperança. A cruz é a prova de que Deus nos ama. A ressurreição é uma prova que nada é impossível para Deus. Não há impossível para Deus. Eu quero dizer para você, sexta foi o momento de entregarmos a nossa vontade para Ele, de confiarmos de que a vontade dEle seja feita a sua vontade. Jesus orou no Getsemane, não a minha. Eu até gostaria de sair dessa situação. A minha carne pede isso. Mas a sua vontade seja feita. No sábado, para que a gente possa experimentar a ressurreição, nós precisamos morrer. Jesus, para poder ressuscitar, precisou passar pela morte. Sábado é
tempo de cruz, sábado é tempo de morte. Mas o domingo chega e o domingo é tempo de viver ressurreição e vida. A Páscoa é o caminho da vida do cristão. Todo cristão, a Páscoa significa a vida do cristão. Nós precisamos nos render ao Senhor, nós precisamos nos render ao senhorio dele, nós precisamos nos render a ele. Eu morro e nasço de novo. Quando eu me torno um cristão, a Bíblia fala que eu morro para o velho homem e nasço e me transformo em uma nova criatura. Eu nasço de novo. Gálatas 2:20 fala assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. A nossa vida com Deus, ela vai passar por 3 lugares: o Getsêmani, a cruz e o túmulo vazio. O Getsêmani é o lugar onde onde a nossa vontade morre. A cruz, o lugar onde o pecado morre. E o túmulo vazio é onde a nossa nova vida ela começa. A Páscoa não é apenas algo que Jesus viveu. Nós vamos viver a Páscoa. Renda-se, morra e ressuscite com Cristo. Esse é o caminho do cristão, esse é o caminho da cruz, esse é o caminho de vida. Em nome de Jesus, ore comigo, Pai. Eu oro por esta vida que está assistindo este vídeo hoje. Talvez ela não te conheça ou não saiba o que é ter relacionamento com Deus. Então faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego a minha vida para ti. Faça em mim a sua vontade, cumpra em mim os teus planos, perdoa os meus pecados. Eu me arrependo e quero viver uma nova vida. Talvez você tenha estado afastado do Senhor, então faça uma oração de reconciliação. Senhor Jesus, eu me reconcilio. Eu volto para os braços do Pai. Me arrependo do tempo que estive distante, me arrependo do tempo em que eu me deixei esfriar espiritualmente, fiquei sem congregar, fiquei sem ser igreja, sem ter comunhão, mas eu volto para os teus braços porque eu ouvi o Senhor me chamar e me reconcilio. Que seja feita a tua vontade na minha vida. Amém. E Pai, eu ainda oro por estas vidas que estão estagnadas espiritualmente. Pai querido, por vidas que, Senhor, já estão no Senhor, mas, Senhor, por algum motivo estagnaram, por algum motivo estão tristes, por algum motivo, Senhor, deixaram de dar frutos. Pai querido, e não estão acreditando que há a possibilidade de um recomeço. Pai querido, que haja um recomeço na vida de cada um aqui em nome de Jesus. E eu declaro a vida do Senhor, o poder de ressurreição sobre a vida de cada um. Oramos e agradecemos. Amém? Amém? Tamo junto, que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Conte conosco, estamos aqui para servir vocês.